pessoal, tudo bem? Vocês sabem e conhecem diversos artigos infantis, suplementos infantis de jornais ou de revista. Um que pode ser muito conhecido de vocês é a revista Nosso Amiguinho, né? Lá sempre tem conteúdos muito divertidos e muito interessantes para crianças. E nas capas das revistas, de todas as revistas, todos os jornais, nós temos alguns elementos muito importantes que identificam esse tipo de publicação. Então, o que nós temos ali? O nome do jornal, que é da Folha de São Paulo, porque essa parte aqui é uma revista, um encarte que vem dentro de um jornal, que se chama Folha de São Paulo. Aí tem a data de publicação, de quando ele é, e existe o nome desse suplemento, o nome dessa parte integrante de um jornal. Embaixo sempre tem um slogan, que é uma frase que identifica o que serve para fazer uma propaganda. Então aqui nós temos o nome do suplemento é Folhinha e o slogan é um jornal a serviço da criança. Esse é o slogan, é a frase que identifica. E aí nós temos a foto, né, a imagem, e nós temos aqui o que nós podemos chamar de chamada. Então lá tem um título em azul, ó, televisão. Meninos de 9 e 10 anos viram chefes de cozinha em novo programa, página 7. É uma chamada, tá chamando as pessoas para irem ver uma publicação. É um título, uma propaganda, algo que está mostrando o que tem naquele suplemento. E aí nós temos uma manchete, que geralmente ela é relacionada a uma imagem. Então, publiquei meu livro. Com certeza ela está relacionada a essa imagem aqui. E aqui embaixo ela tem outra chamada. É uma explicação que vai dizer um pouquinho disso daqui, do que se trata isso e onde que está. Olha as páginas aqui embaixo, ó. Então, Olivia conseguiu ser aprovada por uma editora, mas hoje em dia existem outros caminhos para estrear como escritor. Saiba quais. E aí, depois da legenda, depois da foto, nós temos a legenda da foto, né? Que é aquilo que está explicando quem está naquela foto. Então, qual é a legenda? Olivia, 12, que é a idade, segura o livro que lançou no ano passado. É como se a legenda, ela contasse por escrito o que há em uma foto. E aí, aqui nós temos a legenda dessa imagem, né? Que é a capa do suplemento Folhinha de 13 de abril de 2013. É um exemplo de uma publicação, certo? Olá, pessoal! Então, como vocês viram ali, o título desse suplemento infantil que o livro traz é Folhinha. E esse suplemento, ele vai tratar de um assunto em específico. Assim como os jornais trazem uma notícia de primeira capa, uma notícia de destaque, o suplemento infantil também vai tratar de um assunto em principal. Então, nesse suplemento, qual que é a manchete? Tá até a setinha lá na página 7, né? Mostrando a manchete, publiquei meu livro. Essa manchete, ela é o quê? Ela é o título da notícia principal. É o título do assunto que vai ser falado em principal destaque, em principal importância. Então, lá diz, por que essa manchete é escrita em letras tão maiores? Para destacar, para chamar a atenção do leitor que aquele é um assunto importante naquele suplemento, certo? E aí tem também a questão da legenda da foto, né? Como eu falei para vocês, a legenda serve para descrever aquela imagem, falar qual foi a função dela, qual a finalidade de ter aquela fotografia e tudo mais. Então, toda vez que vocês, os amigos, postam fotos nas redes sociais, geralmente as pessoas colocam uma legenda, que é uma frase explicando aquele acontecimento ou contando, dando um significado àquela foto. Então, a legenda das imagens no nosso dia a dia, ela tem a mesma função das legendas nos suplementos de jornal, nos artigos jornalísticos, né? Que eles servem para informar. Okay? Nós vimos também na primeira página, na página 7, naquela página que identifica a capa de um suplemento infantil, aqui, nós vimos também o que é o slogan, né? Nós vimos um exemplo de slogan. Então, lá na atividade da página 9, quando pergunta sobre o que é o slogan, a prof até falou um pouquinho, mas eu vou falar de novo para vocês responderem. Então, slogan é uma frase curta, uma frase fácil de ser lembrada, que identifica aquele suplemento ou identifica um produto. Então, ali nós temos, por exemplo, lá na folhinha, né?
folhinha. E aí embaixo diz, um jornal a serviço da criança. Explica a finalidade, quer falar da importância, como se fosse uma pequena frase de propaganda daquele produto, certo? Então lá tem outros slogans, né? Eu não deixo a dengue entrar aqui. São frases curtas que surtem um efeito. Então, o que é um slogan? É uma frase curta, fácil de ser lembrada, que vai falar sobre a qualidade de um produto ou que faz parte da propaganda, né? Aí a outra pergunta é, para que ele serve? Justamente para que as pessoas lembrem daquele produto ou associem aquela frase à finalidade do produto, para que ele serve, qual que é a qualidade que ele tem. Então ali diz assim, quando fala, eu não deixo a dengue entrar aqui. Ou lá em cima, quando diz, não abandone aquele que nunca vai abandonar você. Ele tá falando de algo que você precisa lembrar. Geralmente são frases com palavras que vão te marcar. Então, não abandone quem nunca te abandonará. Roupa boa, a gente doa. Tem rima, pode ter rima ou pode não ter, né? Então, essas frases são frases de propagandas. Aquelas que a gente acaba por nunca esquecer. Aquelas frases das propagandas da TV, da propaganda do rádio que a gente não esquece, é o slogan, que serve para ficar grudado na nossa memória justamente, né? Então lá, qual é o slogan da folhinha? O slogan da folhinha tá apontado aqui, né? Aqui, ó, slogan, um jornal a serviço da criança. É só reproduzir a frase ali, escrevendo ela naquelas linhas, certo? Do outro lado, ele tem toda a definição dessas palavras que são de linguagem de um texto jornalístico, tá? Então ali nós temos, ó, a primeira página, por que ela é importante. O nome do jornal? É o título do jornal. A data da publicação é muito importante, porque um jornal tem que ser atualizado, tem que saber sempre de quando ele está falando, de quando são as suas notícias. O nome do suplemento. Chamada. O que é a chamada? Lá na página 7, vocês têm os exemplos. Então, ali ele já vai dizer o que é a chamada. É um texto que resume a notícia para atrair o leitor. Do que está falando esse texto, né? Então, quando diz lá naquela página, Olivia conseguiu ser aprovada, ele está explicando o título e explicando a imagem. A chamada resume tudo e fala do que é aquele assunto que está sendo mostrado, que vai ser apresentado, né? E o slogan é a frase curta, fácil de lembrar. A manchete, o título principal, como a prof já explicou. A foto, né, que é uma imagem que atrai o nosso interesse. E a legenda, que é a descrição da foto. Tudo isso que a prof explicou, tá tudo de novo aqui, ó. Tem que ler, reler, tá? Pra daí continuar ou até mesmo conferir as tuas respostas e continuar a entender esse assunto. Na leitura número 2, vocês estão vendo aqui diversos textinhos, tá? Então tem aqui, ó, é uma página de um suplemento infantil, tá? Uma página da folhinha. Vocês estão vendo aqui toda a identificação. Aí tem aqui o título. A ciranda do livro. Então, são várias indicações de leitura, tá bom? Vocês têm que ler e reler todos esses textinhos porque é como se fosse uma página de um suplemento. Ele está indicando leituras e falando sobre leituras que são interessantes para crianças da idade de vocês. Tem também aqui um depoimento do leitor. Então, vocês já viram assim em alguns jornais, até em alguns sites, né? Que as pessoas mandam seus depoimentos. Aqui, então, tá, ó, o que acabei de ler. Então, essa menininha chamada Beatriz Silva Lima, de 9 anos, esse 9 é a idade dela, ela tá contando o que ela acabou de ler e indicando para os amigos, né? Então, lá do outro lado, vai ter perguntas sobre isso. Para isso, a gente tem que ler com bastante atenção, ó, tá? A Beatriz é uma aluna do 5º ano do Colégio Campo Belo, já recomendou o livro Estátua. E aí, diz ali que ela recomendou para várias amigas, tem até o preço do livro, né? Eu amei, foi o melhor livro que eu já li, diz a menina de 9 anos. Na história dos autores Steve Barlow e Steve Skidmore, a chegada de uma professora substituta na escola desencadeia uma série de acontecimentos estranhos. Desconfiados, alguns alunos começam a achar que Dona Dusa é, na verdade, uma vampira e decidem fazer uma armadilha para ela. No dia seguinte, porém, um dos meninos falta à aula porque virou uma estátua. Ao longo da narrativa, as outras crianças também ficam imóveis.
O livro deixa a gente muito curiosa. É super emocionante. Conta a Bia com os olhos brilhando de alegria e entusiasmo. Então, com esse relato dela, essa indicação que ela faz para a gente ler esse livro, a gente fica curioso, não é mesmo? A partir disso, vocês vão responder, e a partir dos outros textinhos, vocês vão responder as atividades da página seguinte, tá? Que é a página 12. Então, vamos lá, a prof vai dar uma ajudadinha em vocês para entender melhor. Então, aqui diz assim: o segundo parágrafo da seção O que acabei de ler inicia-se assim. Na história dos autores Steve Barlow e Steve Skidmore, a chegada de uma professora. Esse trecho se refere a qual história, gente? Se nós voltarmos lá do outro lado, nós vamos ver que vai falar sobre a história que ela acabou de ler, ó. Acabei de ler. Então, ela vai contar o livro, a história do livro chamado Estátua. Aqui está no primeiro parágrafo. Então, de qual história ele está falando? Do livro Estátua, certo? Então, quando ele fala, leia o trecho, a chegada de uma professora substituta na escola desencadeia uma série de acontecimentos estranhos, qual é o sentido da palavra desencadear? É porque a professora chegou e começaram a acontecer várias coisas estranhas, ou seja, a chegada dela provocou essas coisas estranhas, resultou em coisas estranhas. Então, o sentido de desencadear seria provocar, porque provoca coisas estranhas, resulta em coisas estranhas que começam a acontecer, não é mesmo? Então, o sentido de desencadear é resultar, provocar ou gerar acontecimentos e fatos muito suspeitos. Quem é Dona Dusa, gente? Olhando o trecho, a gente já conseguiu, se a gente voltar lá a ler, a gente já consegue identificar que Dona Dusa é a professora substituta, não é mesmo? Então, eu vou colocar a minha resposta bem completa. Dona Dusa é a professora substituta. Tá até bem claro lá no texto, não é mesmo? Substituta. E aí, diz lá, por que esse livro tem o nome Estátua? Lembram que começam as crianças a ficarem paralisadas, não é mesmo? E aí, vocês podem pensar e analisarem que, de acordo com o que a gente leu, alguns alunos viraram estátua, não é mesmo? Então, ali vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês. Por quê? E é um porquê de resposta, né, pessoal? É juntinho esse porquê na resposta. Alguns alunos viraram estátua. Certo? Viraram estátua. Estátua, acentinho agudo no A. Ok? Muito bem. A questão número 5 diz assim: volte ao texto da seção O que acabei de ler, que é esse que a gente fez a 1, a 2, a 3 e a 4, e indique o número do parágrafo que trata dos assuntos a seguir, usando a figura de cada um. Então, você vai pensar se é o primeiro parágrafo, se é o segundo parágrafo, se é o terceiro parágrafo ou se é o quarto, tá? Conclusão do leitor sobre o livro. O que o leitor está concluindo sobre esse livro? Qual parágrafo fala disso? Então, vamos voltar lá para vai ajudar vocês. A conclusão do leitor sobre o livro, então, está no quarto parágrafo. Por quê, gente? Porque o livro deixa a gente muito curiosa. É super emocionante. Conta a Bia com os olhos brilhando. Isso é o que ela concluiu sobre o livro. Então, aqui está a conclusão, né? Seria a letra A, do que o leitor achou do livro. Os dados do leitor sobre o livro lido estão aqui no primeiro parágrafo, ó, que a Beatriz é aluna do 5º ano, e aí diz aqui até que ela tem 9 anos. Então, aqui estão as informações sobre o leitor, não é mesmo? No primeiro parágrafo. Os acontecimentos estranhos na escola estão aqui no terceiro parágrafo, não é mesmo? Porque diz assim, ó, desconfiados, alguns alunos começam a achar que Dona Dusa é, na verdade, uma vampira e decidem fazer uma armadilha para ela. No dia seguinte, porém,
Um dos meninos falta a aula porque virou uma estátua. Ao longo da narrativa, outras crianças também ficam imóveis. Então, aqui estão os acontecimentos estranhos. Então, aqui está o terceiro parágrafo. E aqui, lá, o que ele está pedindo do outro lado, no segundo parágrafo, onde ele revela o nome dos autores, não é mesmo? E o início do livro ali, o que acontece que desencadeia os acontecimentos estranhos. Então, nós conseguimos identificar tudo o que está pedindo aqui nos parágrafos. Então, primeiro, a primeira resposta está no último parágrafo, depois o primeiro parágrafo, depois está no terceiro parágrafo e a quarta resposta está no segundo parágrafo. Muito bem, pessoal, na aula de hoje, então, a Prof deu umas explicações a mais para vocês e foi um pouquinho além das páginas que eu coloquei no portfólio. Isso é porque, de acordo com o textinho que eu propus ali, eu achei interessante a gente terminar aquelas atividades, revisar bem elas, ficar com tudo fresquinho, para compactar mesmo as informações. Eu acho que é mais proveitoso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma boa produtividade das atividades, caprichem. Lembrem-se que a Prof está à disposição de vocês. Me mandem áudio, me mandem texto, eu respondo para vocês da maneira que vocês preferirem. Se precisarem fazer uma videochamada para a Prof explicar, Prof, eu não entendi, eu faço um novo vídeo explicando para todo mundo, tranquilo, tá? Vamos explorando isso bem com calma, certo? Bom trabalho, galera. Grande beijo, tô com muita saudade. Até!